Para você que tem muitas ideias na cabeça e não sabe como tirar ela do papel, hoje a gente vai falar um pouco de como transformar essas ideias em realidade através do mundo das startups, filosofia de startup, metodologia ágil. Olá, eu sou Lucas Fofonca, fundador da Jump Connect. A Jump Connect ela é uma startup de educação empreendedora e hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse mundo de empreendedorismo e inovação e como que isso pode contribuir aí para tu tirar as ideias da cabeça, botar no papel e transformá-las em realidade, beleza? O start, a parte inicial de uma startup. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre empreendedorismo, o que é, um pouquinho de prática, menos teoria, mais prática, mas o embasamento teórico também é importante. Vamos falar um pouquinho sobre inovação, sobre startup, o que é esse bichinho da startup que todo mundo fala, tem grandes unicórnios, tem vários termos em inglês difíceis de entender. Vamos tentar tornar isso um pouco mais acessível e o principal, né? Como que a gente usa tudo isso para transformar as nossas ideias em realidade. Então, começando por empreendedorismo, né? O que é isso? Quando a gente olha para o dicionário, a gente enxerga a definição de capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas. Fala sobre vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver. Mas tem outra definição que eu gosto muito, que fala que empreender é começar algo novo, identificar oportunidades, resolver problemas, pensar fora da caixa e sair da zona de conforto para buscar soluções inovadoras, usando criatividade na prática de novas ideias. Então, empreender está muito mais ligado em fazer algo, identificar problema, querer resolver, do que propriamente construir uma empresa ou um CNPJ. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre habilidades empreendedoras. Lá em outubro de 2020, durante o segundo Fórum Econômico Mundial, eles se reuniram para debater assim, o que ia rolar nos próximos anos, quais seriam as tendências do mercado do futuro, quais são as inovações, o que está rolando no mercado. E lá eles aproveitaram para elencar as 15 habilidades do profissional do futuro. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que, dentre dessas 15 habilidades do profissional do futuro, 10 delas são habilidades empreendedoras. Eu gosto de reforçar sobre algumas. Lembra que a gente falou que empreendedorismo é muito mais sobre fazer algo novo, fazer diferente, resolver problema? E fazendo isso, na prática, a gente acaba desenvolvendo um pensamento crítico, pensamento analítico, resiliência, porque não é sempre que dá certo, né? Então a gente tem que ter resiliência para tentar novamente um jeito diferente para resolver aquele problema. Uma das coisas também que eu gosto muito de reforçar é sobre a questão da inteligência emocional, porque vida de empreendedor é uma roda gigante, assim. Tem dias que tu acorda, tá lá em cima, vou salvar o mundo, vou resolver todos os problemas, no meio do dia vai caindo, chegou no final do dia, tá lá embaixo, e antes de dormir recebe uma proposta de um investidor e já tá lá pulando de alegria lá em cima novamente. Então, entendendo um pouco mais sobre empreendedorismo, vamos partir agora para a inovação, outro assunto que eu particularmente sou apaixonado desde criança. Inovação, no dicionário, fala sobre o ato ou efeito de inovar e aquilo que constitui algo de novo. Veja, não fala nada sobre carros voadores, coisas assim. A inovação ela é muito mais sobre criar algo novo, mas tem uma pegadinha aí também, porque existe a invenção e existe a inovação. Mas vamos ver na prática como que é isso. Então, a gente identifica alguma possibilidade de fazer algo novo, a gente identifica uma oportunidade de criar algo novo, seja algum produto, algum processo, alguma forma de fazer algo diferente. A partir disso, eu vou lá e faço isso. Depois disso, eu vou medir.
que daí é onde eu vejo se a minha invenção ela se torna inovação. E eu vou citar um exemplo de quando eu era criança. Minha mãe dizia que eu era muito arteiro, que eu gostava de inventar moda. E hoje, estudando mais sobre inovação, então eu vejo que as minhas invenções, elas são inovação a partir do momento que ela gera algum tipo de valor, seja um valor social ou econômico. E, a partir disso, viu que a tua invenção, sim, ela gerou algum valor. Parabéns, você fez uma inovação. E agora, como que a inovação ela impacta na sociedade, tá? A ONU ela se reuniu e eles criaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma lista de vários problemas que nós temos na nossa sociedade, e a partir disso desenvolveram um plano de trabalho, tem várias ações. Mas por que eu trouxe sobre isso? Olhando para isso, se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, a gente não vai resolver esses problemas. Esses problemas vão continuar cada vez piorando mais. Então, eu trouxe o exemplo da Jump, que através das nossas inovações, a gente busca entregar uma educação de qualidade e equitativa. Então, a gente buscou inovar no nosso modelo de negócio para que a gente consiga entregar educação de qualidade para mais pessoas e para que todos tenham acesso, aqueles que tenham interesse em saber mais sobre empreendedorismo e inovação. E levando sobre o tema empreendedorismo e inovação para jovens empreendedores, a gente acaba contribuindo também com o crescimento econômico. Então, por isso, através da inovação, a gente busca um mundo melhor também. Então, falando de startup, vamos entender então o que é startup, né? Então, segundo o conceito de Lean Startup do Eric Ries, é como se fosse um deus das startups. Uma startup é uma organização que busca um modelo de negócio repetível e escalável. Repetível, a palavra já diz, né, aquilo que pode ser replicado várias vezes. E escalável, o que é isso? É quando o faturamento ele cresce de forma desproporcional, no caso, onde os custos da empresa ele não cresce junto com o faturamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos de startups. Tem a Jump, tem Nubank, tem Uber e também a Portabilis, aqui de Sara, que é uma startup que já recebeu aporte, que está crescendo muito também. Então, agora falando um pouco das fases da startup, para entender um pouco mais como que funciona uma startup e como que vocês podem aplicar isso na prática. Toda startup começa na fase de ideação. É sobre isso que a gente está falando hoje, que é tirar a ideia da cabeça e começar a botar em prática, criar algo novo, né? Então, toda startup passa por esse momento, e na fase de ideação é onde vem a gente identificar o que já acontece no mercado relacionado à nossa ideia. A gente busca identificar qual é o problema que a gente vai querer resolver com a nossa startup. É onde a gente tenta identificar quem é que sofre com esse problema, quem é que tem dinheiro para pagar esse problema, quem é que vai mais se beneficiar se eu conseguir resolver esse problema. Enfim, é tudo isso na parte de ação. E também a gente faz muita pesquisa, porque a gente realmente passa a entender o problema a fundo, como que a pessoa sofre, que momento que ela sofre, a partir do momento que a gente conversa com as pessoas. Então, não basta eu identificar na minha cabeça um problema e pensar, não, isso aqui todo mundo sofre, porque não é todo mundo que sofre com esse problema. Até pode ser, mas só que tem pessoas que estão dispostas a pagar para resolver esse problema. Então, na fase de ideação, a gente passa a identificar qual é esse problema, quais são as pessoas, para daí sim a gente passar para a parte de validação, que é onde a gente constrói o MVP. Aí eu vou falar um pouquinho mais depois ali, mas é onde a gente cria os primeiros protótipos, lança os primeiros testes da nossa solução para ver se essa solução que a gente projetou, ela realmente resolve o problema que a gente identificou lá na parte de ideação.
Então, nos melhores dos mundos, vamos dizer que sim, validamos a nossa solução, ela resolveu o problema que identificamos lá na fase de ideação, passamos para a fase de operação, que é onde a gente pega aquele primeiro teste assim, que a gente criou o mais rápido possível para testar rápido e aprender rápido se realmente resolvia o problema, e a gente começa a profissionalizar um pouco mais, a gente lança uma segunda versão. E aí a gente vai melhorando esse produto, melhorando o nosso negócio, para que daí depois a gente vá crescendo o número de vendas, número de clientes, e chega na fase de tração, que é aquela parte que começa a ficar mais legal, assim, que começa a aumentar os numerozinhos de dígitos, querendo investidores, aportes, venture capitals e todos esses termos difíceis. Eu estou passando um breve resumo de cada assunto, se vocês quiserem. Tem muito conteúdo na internet já disponível sobre cada fase, o que acontece em cada etapa, enfim, coisas para se aprofundar. Mas, continuando sobre tração, tração é um momento onde o nosso negócio está redondinho, já tem processos, está vendendo bem o meu produto, já tenho alguns clientes e eu preciso só aumentar, para começar a rolar aquele crescimento exponencial assim que tanto se caracteriza em uma startup. E nesse momento rola muito investimento em marketing e vendas para que a gente consiga buscar isso. E daí depois sim, escala, que daí é onde a startup atinge aquele tão sonhado exit, que cresce, que tudo brilha, tudo acontece, mas nem tudo é tão lindo, até não quis trazer numa linha reta para deixar bem claro que, tipo, sobe e desce o tempo todo, né? Então, a metodologia Lean Startup, ela é muito mais sobre construir, medir e aprender do que aquilo que a gente estava falando sobre CNPJ, sobre exponencial e tudo mais. E essa filosofia, o porquê que eu gosto de levar ela adiante, porque a gente pode usar no nosso dia a dia. E agora eu vou te mostrar como. Quando eu tenho a ideia de fazer... Eu tive a ideia de fazer uma nova receita. Eu adoro cozinhar. Lá em casa só eu que cozinho. As crianças gostam bastante. Mas eu gosto muito de cozinhar e eu gosto de inventar novas receitas. E como que eu faço? Ao invés de perder muito tempo comprando ingredientes caros, estudando sobre diferentes culinárias, receitas e tudo mais, quando eu quero fazer um prato novo, o que eu faço? Eu vou testando. Eu uso a metodologia Lean Startup. Por quê? Eu quero fazer um macarrão diferente. Normalmente eu cozinho o macarrão no forno, faço um molho, misturo tudo, deu. Não, mas será que não dá para... Tive uma ideia, vou fazer algo diferente. Vou fazer um macarrão no forno. Tá, beleza. Como é que eu faço? Eu vou construir. Eu preciso pôr no forno, então eu identifico quais são as características, o que eu preciso fazer e boto para fazer. Ponho no forno, ponho um papel alumínio em cima para ele não secar, ponho no forno durante 20 minutos. Aí então depois eu vou medir. Eu vou lá, abro o forno, eu olho, tá cru ainda. Então, aprendi. 20 minutos no forno, o macarrão dentro da forma, papel alumínio, ele ainda está cru. Então eu vou lá e construo de novo. Ponho no forno de novo, mais 20 minutinhos, meço de novo, deu certo. Agora está cozido, show de bola. Então, só que o meu macarrão ficou um pouquinho seco, faltou aquele puxadinho do queijo, aquele molho de tomate gostoso. Então eu aprendo, na próxima eu posso pôr junto molho de tomate e queijo para dar aquela coisinha maravilhosa. Agora falando um pouquinho mais sobre a filosofia de startup, a gente viu que a metodologia Lean Startup ela já pode contribuir para nós aprender mais rápido, para a gente ganhar tempo e gerar valor de uma forma mais rápida também e melhorando, né? Mas outra coisa que me chama muito a atenção na cultura das startups é a questão da filosofia. Porque através da metodologia Lean Startup a gente está sempre testando novas coisas. Então, um dos pontos muito importantes, a cultura de experimentação.
é muito bom experimentar. Cara, tu constrói, tu mede e tu aprende muito, muito rápido. Além disso, como é sempre um ciclo, tu vai lá, tu constrói, tu mede, tu ajusta, isso te proporciona aprendizado contínuo. Também exige flexibilidade, porque nem sempre aquilo que tu testou vai dar certo. Então, poxa, tu precisa ser flexível para que tu consiga testar novamente. Testa diferente, agora testa com outras pessoas, testa uma outra solução, enfim. Além disso, resiliência também é outra coisa que fala muito na filosofia de startups, porque nem sempre vai dar certo. E a gente precisa continuar, a gente precisa se levantar no outro dia e tentar novamente. Outra questão também que eu acho fantástico, que isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida, foi a partir do momento que eu comecei a me envolver com comunidades de startup, que, cara, é uma questão de colaboração, e isso eu também pude perceber dentro do associativismo, então não é só comunidade de startup, tem uma série de coletivos aí que acontece, que rola sobre colaboração. Cara, a partir do momento que eu comecei a fazer parte de uma comunidade de startups, a minha curva de aprendizagem foi muito rápida, porque era o tempo todo trocando ideias com pessoas que já passaram por momentos que eu já estou passando, que já tentaram fazer da forma que eu tentei fazer, que passaram por perrengues, passaram por dificuldades, às vezes não a mesma, mas de alguma forma gera insights, gera ideias, gera infinitas oportunidades ali para melhorar, para buscar o crescimento. Outra coisa também que a gente fala muito quando a gente fala sobre startups é a busca por impacto e propósito. Através da Jump Connect, isso é algo que muito particular meu, foi onde eu consegui identificar que, tipo, poxa, eu precisava resolver um problema. E como que eu ia fazer para resolver esse problema se eu não conhecesse a fundo esse problema? Então, o problema que a Jump visa solucionar é a falta de mão de obra qualificada no mercado e, pelo outro lado também, a falta de acesso à cultura de empreendedorismo e inovação para jovens empreendedores, para essa galera, assim como você que está assistindo, que está começando, sabe? Então, a partir do momento que a gente começou a entender um pouco mais sobre esse problema, o que girava em torno disso, a gente se deparou com diversas situações que nos fizeram lembrar de quando a gente começou no mercado profissional, quando a gente começou a dar os primeiros passos e a gente enfrentou uma dificuldade muito grande. Eu morava no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, estudava numa escola pública que não tinha muitas vezes professor, e eu cheio de energia, cheio de coisas para fazer, cheio de vontade de fazer, e daí tinha que ficar trancado numa sala. E então, trabalhando com a Jump Connect, eu vi, poxa, tem muitos outros Lucas por aí espalhados nas salas das escolas, muitas vezes, ou nas ruas, que estão em busca dessa palavra do empreendedorismo, entender mais sobre o mercado profissional, querendo fazer diferente e não encontra isso. Então, para poder levar isso para mais gente, poxa, vamos fazer de tudo para resolver esse problema, para que não tenham mais Lucas passando por isso, para que quem tenha interesse tenha acesso. Então, através da minha startup, hoje eu estou conseguindo resolver, atingir assim, meu propósito. Então chegou a grande hora, né? Transformar a sua ideia em realidade. A gente já falou sobre empreendedorismo, que é fazer, né? Já falamos sobre inovação também, que é inventar algo novo e que esse algo novo ele gere um valor. E também já falamos sobre startup, aquele bichinho que eu particularmente sou apaixonado. Espero que tenham cada vez mais pessoas apaixonadas por isso. Agora, então, vamos falar de benchmark. Olha aí, ó, lembra que eu falei das palavrinhas difíceis em inglês? Aqui está uma. Mas, dessa vez, eu não vou trazer sentido literal, não vou trazer tradução nem nada.
é mais na parte prática mesmo, só para vocês entenderem o contexto quando vocês verem essa palavrinha. Quando a gente tem uma ideia, a primeira coisa a se fazer é o benchmark, porque a gente tem uma ideia, a gente precisa olhar para o mercado. Essa palavrinha difícil aqui nada mais é do que olhar para o mercado, olhar para o mundo, o que já existe, o que meus concorrentes fazem, o que as pessoas já fazem, o que o mundo já faz em torno daquela ideia que eu tive. E o porquê disso? Muitas vezes tu vai pesquisar no Google, vai conversar com as pessoas, tu vai ver, poxa, alguém já tentou fazer isso. E daí tu vai tentar fazer a mesma coisa. E se essa pessoa ela tentou e não deu certo? Tu vai tentar fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito, não vai dar certo. Muitas vezes vai rolar ali um desgaste de tempo, de energia, um desperdício de recurso e para não chegar a um resultado positivo. Mas também tem a questão de tu olhar e ver o que a pessoa já fez para tentar melhorar aquilo ali. Lembra que a gente falou sobre inovação? Não precisa necessariamente ser uma inovação disruptiva, começar algo, transformar algo completamente. Pode ser simplesmente uma mudança, muitas vezes de um modelo de negócio, a forma de entregar aquele produto, a forma de cobrar por aquele produto ou serviço, a forma de tu se vender para uma empresa, a forma de uma empresa contratar o teu serviço, ao invés de ser CLT, uma contratação normal, por que não pode ser prestação de serviços, enfim. Então, benchmark, a gente tem a ideia e a gente faz essa primeira análise para ver o que já rola sobre isso. E daí, a partir disso, vem a questão do MVP. Outra sigla, difícil, meu Deus, o que é isso? Então, MVP, traduzindo para o português, produto mínimo viável. E aí, lembra que a gente falou sobre ter uma ideia, identificar uma oportunidade, querer resolver um problema, e daí a gente vai lá, a gente olha o que já acontece sobre essa ideia no mundo, e a gente lança então, a gente busca construir o primeiro teste da nossa ideia, para ver se a nossa ideia vai dar certo, se vai resolver algum problema, se vai gerar algum valor para a sociedade. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de MVP, bem simples, que vamos usar o exemplo de um carro. Quando eu tive a ideia, vou ter um carro, vou fazer um carro, para ir do ponto A ao ponto B de forma confortável e tudo mais. Legal. Só que para lançar o primeiro teste, o mais rápido possível, lembra sobre a metodologia ali em startup, construir, medir e aprender? Eu não começo construindo uma roda, porque com essa roda eu não vou conseguir ir do ponto A ao ponto B. Eu não vou conseguir, se eu construir um chassi só, eu não vou conseguir ir do ponto A ao ponto B com esse chassi. Então vamos ver na prática o que seria um MVP de um carro. A gente começaria fazendo um skate. Por quê? A pessoa vai do ponto A ao ponto B mais rápido. Se eu construir um skate, eu já estou gerando valor para ela? Sim. Então eu construo um skate, entrego para a pessoa, vai lá, usa e depois tu me diz o que tu achou. Daí esse cliente vai lá, vai testar esse produto, esse teu primeiro teste, teu MVP, e vai dizer, não, eu gostei, achei legal, só que cansa muito, eu tenho que ir em pé. Então tá, a gente lança, a gente mede, a gente ajusta, aprende, e a gente ajusta, né? Lança de novo. Bicicleta. Beleza. Agora a pessoa foi mais rápido, foi sentadinho, só pedalando. Legal. Pergunto para a pessoa novamente, como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Então, se eu botar um motor, será que fica melhor? Vamos testar. Então a gente constrói uma moto. A gente coloca o motor na moto, na bicicleta, lança para a pessoa e diz, agora experimenta. E ela vai lá, do ponto A ao ponto B, com uma moto, e vai dizer, legal, cheguei mais rápido, não cansei, e dá mais uma série de informações ali, só que essa pessoa que testou a moto, ela pegou e comentou para ti que é o seguinte, a moto é legal, mas choveu e ela se molhou. Então daí sim, tu vai lá e tu vai construir o carro. Tu entende que
para construir um carro do zero, pode ser que eu construa esse carro, eu vou ter um custo enorme, porque construir um carro é bem mais caro do que construir um skate, e pode ser que o mercado não queira essa solução, essa ideia maravilhosa. Então, a partir de testes, tu vai desenvolvendo o produto e tu vai melhorando de acordo com a opinião do teu cliente, da forma que ele vai usando. E quando eu falo cliente, não é cliente necessariamente do teu negócio, mas aquela pessoa que vai consumir aquela solução que tu está desenvolvendo, aquela tua ideia que vai fazer parte daquele projeto que tu está criando ou desenvolvendo. Também, outra coisa que ajuda muito no desenvolvimento e também no aprendizado no mundo das startups é as comunidades. Já comentei um pouco aqui antes, mas o portal Canal Isara tem um hub por trás também, que traz muito conhecimento, que compartilha experiências, tem encontros, tem network, onde tu consegue compartilhar tuas vivências, compartilhar tuas frustrações, tuas dúvidas, tuas ansiedades e até pedir ajuda para as pessoas. Também tem a Associação Empresarial de Isara, ASI, que é uma associação de empreendedores. Então, aqui se conversa sobre empreendedorismo, inovação, se fala muito sobre negócios, se compartilha sobre as dificuldades. E olhando para o lado, conversando com as pessoas que já passaram por essa jornada ou que estão passando, trocando experiência com essas pessoas, a gente acaba aprendendo muito. Também, outro exemplo de comunidade é a comunidade de startups de Criciúma. Sou uma das lideranças ali na comunidade de startups de Criciúma. E uma das coisas que me ajudou muito foi a comunidade de startups, porque eu me mudei de estado, chegando aqui eu não conhecia ninguém, chegando no estado de Santa Catarina eu não conhecia ninguém, me sentia completamente perdido. E foi através de um programa de aceleração para MEIs que eu conheci um dos líderes de comunidade que falou: amigo, vem cá, eu entendo o que tu está passando, eu sei o que tu está querendo fazer, e tem uma galera aqui que está fazendo isso também. Chega mais e vamos compartilhar sobre isso. E também, outro exemplo de comunidade, através de vários testes, pesquisas, conversas com jovens empreendedores, na Jump Connect a gente desenvolveu o Hub Connect, que é uma comunidade formada por jovens empreendedores que estão em busca de aprendizado contínuo referente ao mundo de empreendedorismo, inovação, startups e tecnologia. Então, só para vocês terem ideia de MVP, a gente entendeu que o jovem ele queria saber mais sobre esse mundo, mas ele tinha dificuldade de encontrar informações sobre isso, porque é tanta palavrinha difícil, não é? Então, o que a gente fez? O primeiro MVP do nosso Hub foi um grupo no WhatsApp, onde a gente reuniu alguns jovens que tinham interesse em saber sobre esse mundo e colocamos nesse grupo do WhatsApp, e ali a gente começou a compartilhar conteúdos, ideias e até oportunidades dentro desse grupo. Hoje o Hub já é maior, já tem mais ações rolando, mas foi o princípio, e essa é uma comunidade para jovens empreendedores que querem entender um pouco mais sobre esse mundo, querem se desenvolver, querem oportunidades sobre esse mundo de empreendedorismo, inovação e startups. Então, eu sou o Lucas Fofonca, espero de coração ter contribuído de alguma forma aí para que tu tire a tua ideia da cabeça, ponha em prática, e espero muito que você queira resolver problemas, que você busque gerar valor para a nossa sociedade, que a gente precisa, e isso é muito gratificante também. E eu sempre gosto de finalizar com uma frase de impacto que me chama muita atenção do Emicida, que você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra. Então vamos empreender, vamos inovar e vamos resolver problemas. Muito obrigado.